Bom dia! Na aula de hoje, faremos a correção dos exercícios da semana passada. Na questão 1, fala o seguinte: do ponto A indicado na figura, um observador vê uma torre de 50 metros de altura, sob um ângulo de 45 graus. Calcule o valor de x, ou seja, a distância do observador à torre. Observe que nessa questão você quer o valor de x, mas você não tem como trabalhar em semelhança de triângulos. Ele te deu um ângulo, não te deu um ângulo? E não te deu essa medida? Se você reparar bem, isso aqui te dá um triângulo retângulo, com um ângulo de quanto? 45 graus. A relação que trabalha, no caso aqui, cateto oposto ao ângulo e cateto adjacente ao ângulo é chamada de tangente, ou seja, a tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ou seja, tangente de 45 é igual a 50 sobre x. Quem é tangente de 45? Tangente de 45 graus é, na verdade, quanto? 1. Põe 1 de baixo, multiplicar cruzado. Uma vez x, x, 50 vezes 1, 50. 50 o quê? Metros. Na 2. Na figura estão representados um morro, uma árvore e um observador. Ó, a altura da árvore é de 50 metros. A distância entre ela e o observador é de 300 metros. A distância entre o observador e o ponto M é de 800 metros. Qual é aproximadamente a altura H do morro, se do ponto de vista do observador, o topo da árvore e o topo do morro estão alinhados? Bem, vamos aqui para a resolução. Primeira coisa, vamos analisar a questão em relação à árvore e ao observador. Isso aqui não te interessa. Aqui vai formar um triângulo o quê? Retângulo. O ângulo que o observador vê é sobre o ângulo alfa. Como eu tenho aqui esse ângulo alfa, o que eu posso dizer? Que eu tenho cateto oposto ao ângulo e eu tenho cateto adjacente. Do observador à árvore, você tem quantos metros? 300 metros. A altura da árvore, 50 metros. Então, tangente desse ângulo alfa é o cateto oposto, que é 50, seu cateto adjacente, que é 300. 0 em cima, 0 embaixo, a gente corta. Vou dividir em cima e embaixo por 5, onde tangente de alfa vale quanto? 1/6. Uma vez que eu tenho a tangente de alfa 1/6, o que eu vou olhar agora? Vou olhar novamente para a figura, mas analisando em relação aqui a altura do morro, que é o que ele pediu. Então, aqui vai formar um ângulo de 90. Do observador até a altura, você tem 800. Eu quero a altura H. Novamente, eu vou trabalhar com a tangente. Tangente de quem? Do mesmo ângulo. No caso aqui, o mesmo ângulo alfa de anteriormente. Então, tangente de alfa é H, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, que no caso vale 800. Só que nós vimos que tangente de alfa vale quanto? 1/6. Então, você vai tirar a tangente de alfa e vai botar 1/6. É igual a H sobre 800. 6 vezes H, 6H. 1 vezes 800, 800. Joga os 6 aqui para baixo. Quem é H? 800 sobre 6. Então, a altura do morro é aproximadamente 133,33 metros. Na terceira questão, fala assim, ó, uma pessoa de 1,60 m de altura está em pé de frente ao orifício de uma câmara escura, a distância de 2 metros. Calcule a altura da sua imagem projetada no anteparo, sabendo que esta tem 40 centímetros de comprimento. A profundidade dessa câmara escura é de 40 centímetros. 40 centímetros em metros, tu vai pegar 40, vai dividir por 100, porque 1 centímetro, né? Ou perdoe-me aqui, deixa eu só apagar aqui, ó. Porque, na verdade, 1 metro equivale a 100 centímetros. Se 1 metro vale 100 centímetros, eu quero 40 centímetros em metro, eu vou pegar 40 e vou dividir por 100. 40 dividido por 100 vai dar 0,4 metros. E eu sei que a altura dessa pessoa é de quanto? 1,60 m. Da pessoa até o ponto do orifício é 2 metros. A cama vale 0,4. Eu quero a imagem que eu chamei de H. Usando a semelhança de triângulos, ó, aqui é 90, aqui é 90. 2
Continuação do segmento, 0,4. 2 está para 0,4. Altura, 1,6. Altura, H. Multiplicando com o usado agora. 2 vezes H, 2H. 0,4 vezes 1,6, 0,64. Jogo 2 aqui para baixo. 0,64 dividido por 2 vai dar quanto? 0,32 metros, ou 32 centímetros. Como que eu fiz isso? 0,32 vezes 100, que vai dar 32. 32 o quê? Centímetros. Para converter centímetros para metros, você divide por 100. Para converter metro para centímetro, você multiplica por 100. É sempre usando essa regrinha aqui. Quarta questão. A imagem focada de uma árvore numa câmera escura dista 50 milímetros do orifício e tem uma altura de 20 milímetros. A árvore está a uma distância de 15 metros do orifício. Qual a altura da árvore em metros? Então, olha lá. Vamos aqui para a montagem da questão. Deixa eu só apagar isso aqui, tá, gente? Só um minutinho. A imagem focada de uma árvore mede quanto? 20 milímetros. Tá aqui. Numa câmera escura, que dista, a câmera escura tem uma profundidade, quando fala dista, é a distância interna da câmera escura, que é 50 milímetros, do orifício, e tem uma altura de 20 milímetros. Beleza. A árvore está a uma distância de 15 metros. 15 metros equivale a 15 vezes 1000. Deixa eu só apagar isso aqui tudo, ó. Porque, ó, 1 metro é igual a 1000 milímetros. 15 metros, 15 vezes 1000, que vai dar quanto? 15 mil milímetros. Vamos calcular a altura da árvore, que no caso é x. Então, ó, vamos fazer aqui, ó. A altura, que é x, para a altura, que vale 20. 15, continuação do segmento 15 mil, 50. Então, ó, o que você vai fazer agora? Você montou uma proporção. Uma vez que você tenha montado uma proporção, ó, 0 em cima, 0 embaixo, você corta. Podemos multiplicar com o usado. 5 vezes x, 5x. 1.500 vezes 20, 30 mil. Jogo 5 aqui para baixo. X igual a 30 mil dividido por 5. X vale quanto? 6 mil milímetros. 6 mil milímetros, para achar em metros, pego 6 mil, divido por 1000, porque 1 metro é igual a 1000 milímetros. Para transformar milímetro para metro, divido por 1000. 6.000 dividido por 1000 vai dar 6. 6 o quê? Metros. Ah, professor, para em milímetros, está errado? Não, gente. Eu só estou mostrando como que a resposta pode aparecer e como vocês têm que fazer as devidas conversões. Na quinta questão, fala assim. Mediante uma câmera escura de orifício, obtém-se a imagem de um prédio, a qual se apresenta com uma altura igual a 5 centímetros. Aumentando-se 1 metro a distância do edifício à câmara, a imagem reduz a 5 centímetros de altura. Calcule a distância do prédio à câmara em sua primeira posição. Deixa eu só voltar aqui.